Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 3, Mishnah 11. O Rabi Hanina ben Dossa diz: todo aquele cujo temor de pecar precede sua sabedoria subsiste. Mas todo aquele cuja sabedoria precede seu temor de pecar, sua sabedoria não subsiste. Eis aqui uma formulação clara e magnífica de um dos conceitos básicos do judaísmo. A sabedoria e o pensamento estão subordinados à vontade, que está tão inextricavelmente ligada às emoções. Em consequência, a menos que uma pessoa se ache imbuída primeiro do temor de pecar e de um forte senso moral, sua sabedoria não pode, por si mesma, influenciar muito. Não importa quão maravilhosamente desenvolvida ela possa estar, pois cedo ou tarde a mente e sua sabedoria se converterão em servidoras subservientes da racionalização dos desejos e exigências do ego e suas vontades. Quando Abraão viajou à terra dos filisteus, como medida de autodefesa, ele escondeu o fato de que a bela Sara era sua esposa, e disse, em vez disso, que ela era sua irmã. Mais tarde, Abimeleque, rei dos filisteus, ficou magoado por Abraão ter suspeitado que seu povo fosse formado por pessoas que raptam as esposas dos outros, uma vez que, de acordo com as 7 leis de Noé, isto era um crime punível com a morte. Abraão disse: talvez não haja temor a Deus neste lugar e me matarão por causa de minha mulher. Com isto, ele quis dizer que é claro que eles têm uma lei que proíbe roubar a mulher de outro homem, mas onde não há temor a Deus, nenhuma sabedoria ou conhecimento abstrato da lei é suficiente para sobrepujar a inclinação para o mal. Você provavelmente encontrará algum meio de se livrar de mim, e daí nenhuma lei impedirá que você se case com a bela viúva de Abraão. Onde o temor de pecar não vem antes da sabedoria servindo para ela de base, a sabedoria não perdura. Considere um homem que jure nunca tocar num só centavo do que pertence ao seu semelhante. Logo em seguida pode acrescentar: tente convencer-me de que este dinheiro realmente pertence ao meu semelhante. A sabedoria e a razão servirão a qualquer amo com a mesma lealdade. É a vontade e o caráter da pessoa que formam o núcleo de valores em cujo âmbito a razão deve operar. Sabemos a partir das Sagradas Escrituras e da tradição como Salomão errou em seu modo de pensar sobre a lei da Torá que proibia um rei de ter muitas esposas, uma vez que a Torá apresenta o motivo para a proibição. Salomão estava confiante de que, com sua sabedoria superior, o motivo não se aplicaria ao seu caso, e ele conseguiria certamente resistir ou sobrepujar as consequências previstas. No entanto, a sabedoria de Salomão não permaneceu ao seu lado neste caso. Os resultados malignos previstos pela Torá o atingiram em cheio. O temor ao pecado não veio em primeiro lugar e a sabedoria se extraviou. O propósito essencial da mitzvah de tzitzit, franjas nos 4 cantos das roupas, é a de nos manter atentos ao nosso compromisso com o Todo-Poderoso e reforçar nossa consciência de sua significativa presença. Ao ordenar-nos observar este preceito do tzitzit, a Torá explica: e serão para vós por franjas, e as vereis, e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os cumprireis, e não errareis, vos deixando seduzir por pensamento de vosso coração e por atração de vossos olhos. O olho informa o que vê, e o coração responde com desejo. A menos que o temor a Deus atue como freio, todo intelecto e toda capacidade de explicação e justificação racional serão utilizados para demonstrar que o objeto de desejo é bom para você, para a sua saúde e que está de acordo com o resto da humanidade, etc. Neste ponto necessitamos do tzitzit, pois os nossos sábios dizem: o fio azul no tzitzit nos recorda o oceano, e o oceano nos recorda os céus, e os céus nos recordam Deus.
Se pudermos desenvolver dentro de nós o temor reverente pelo Eterno e sua presença, estaremos em condições de controlar os nossos corações e mentes, em vez de sermos por eles controlados. A palavra sabedoria, no sentido usado nesta Mishnah, abarca todo o conhecimento organizado, todo o domínio da ciência. Tornou-se quase um truísmo que os enormes avanços da ciência e da tecnologia modernas se converterão em maldição ou em bênção, segundo o uso que se fizer deles. Se o temor ao eterno ou o temor ao pecado prevalecerem no coração dos homens, estaremos no limiar de uma verdadeira era dourada para a humanidade. Mas, se em vez disso, apenas aspirações ilimitadas e ânsia pelo poder regerem o que fazermos, então nossa sabedoria e ciência não perdurarão muito, pois nossa jactante civilização certamente se autodestruirá e levará o mundo junto com ela. Certa vez ouvi o rabino Moshe Stoll, um dos grandes eruditos do nosso tempo, aplicar esta introspecção à educação dos nossos filhos. O temor ao pecado deve preceder a sabedoria. Uma consciência elementar de Deus deve preceder o conhecimento do judaísmo. Ele exortou os pais judeus a utilizarem os anos pré-escolares enquanto os filhos se encontram no lar, para infundir-lhes Irat Shammai, o temor ao céu. Quando as crianças ingressarem na yeshiva para iniciar sua escolarização, já deverão estar familiarizados com Deus antes. Quem pronunciamos as bênçãos, recitamos a prece matinal, Modiani e observamos o Shabat, deve-se inculcar na criança a noção de que este mundo é de Deus e ter alguma noção rudimentar do que é certo e do que é errado antes de começar os estudos na sala de aula. De fato, se uma criança não tiver este preparo e se seu coração e mente jovens não tiverem sido cultivados e moldados deste modo, será difícil para o professor da yeshiva fazê-lo apreciar o significado de seus ensinamentos. Sem o temor ao pecado como base primeira, o conhecimento e a sabedoria não perdurarão. É claro que a nossa Mishnah não está definitivamente dizendo que o temor ao pecado deve vir primeiro na ordem cronológica, mas sim em importância. Para propiciar uma educação sólida com este objetivo, será preciso dar antes um conhecimento e informações básicas sobre como servir ao Todo-Poderoso e agir de acordo, pois, como Hillel diz sabiamente, o inculto não teme o pecado. Ao menos no começo, uma certa sabedoria é necessária para se adquirir o temor ao pecado, e ambos são necessários para podermos viver em graça diante do Eterno. Mas o primeiro é fundamental para constituir a base da fé religiosa. O Talmud relata que 4 entraram no pomar das especulações místicas e metafísicas para obter o conhecimento esotérico, e continua: Ben Azai ficou contemplando e morreu. Ben Zomar fez o mesmo e enlouqueceu. Aher Elisha Ben Abuiá cortou as palavras jovens e tenras e se tornou um herege hostil para com sua própria fé. O Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Por que somente Rabi Akiva pôde resistir a estes deslumbrantes ensinamentos? Por meio de que virtude ou poder, nem sua mente nem sua profunda fé foram afetadas adversamente pelo brilho desconcertante do esplendor místico? A resposta se encontra na própria passagem. O Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Por ter entrado em paz com uma base de piedade e reverência inalteráveis, como uma rocha, e com intenções originais puras e saudáveis, pôde sair em paz com sua fé inabalável e intacta. Por extensão, o estudo da ciência e da filosofia pode acabar sendo benéfico sempre que seja encarado com um sentimento de temor ao eterno e ao pecado. Se você entrar Bechalom, com paz interior, com uma personalidade total e integrada, pode ter a esperança de emergir com suas crenças e convicções inteiras e sem danos. De fato, pode até aprofundar sua cognição e consciência religiosa. Se estiver familiarizado com o hino Enkeloheinu,
que cantamos perto do encerramento do serviço de Musaf no Shabat e dias festivos, pode ter percebido algo estranho na sequência. A primeira estrofe diz: não há ninguém como nosso Deus. A segunda expressa: quem é como nosso Deus. E a terceira começa por: daremos graças ao nosso Deus. Logicamente, o hino deveria começar perguntando: quem é como nosso Deus? E continuar com a resposta: não há ninguém como nosso Deus. Dizem alguns que originalmente era esta a sequência, mas o hino foi reordenado para que as iniciais hebraicas de cada estrofe formassem juntas a palavra Amém. Em sua forma presente, esta sequência sugere um pensamento pertinente à nossa discussão. É permissível fazer perguntas tais como: quem é como nosso Deus? E entregar-se à indagação filosófica, mas apenas se, antes disso, você declarar com fé que não há ninguém como o Deus, somente se o seu temor ao pecado estiver presente, sólido e seguro como um fundamento que precede a sua sabedoria. No livro dos Provérbios, o rei Salomão acrescenta outra ideia a este princípio básico. O começo da sabedoria é o temor ao eterno. A sabedoria e o conhecimento da ciência pode explicar muitos dos fenômenos atuais, pode formular leis de probabilidade a respeito das relações constantes entre determinados fenômenos, mas uma sabedoria deste tipo é de pouca utilidade quando tentamos determinar as origens. Ao perguntar sobre a origem das coisas e a respeito do início da vida, até mesmo do início do átomo de hidrogênio, a ciência segue impotente. Nem a ciência, nem a vida, até mesmo do início do átomo de hidrogênio, a ciência é impotente e cega. Nem a ciência, nem a filosofia conseguem responder a seguinte pergunta: por que existe algo em vez do nada? Nem adianta dar à ciência mais tempo para descobrir a resposta, pois lhe faltam até mesmo as ferramentas para fazê-lo. Perguntas relativas aos começos e origens e aos finais estão, por princípio, fora da competência e alcance da ciência. Para determinar estes pressupostos e princípios fundamentais, e a fim de encontrar a essência para resolver a questão de valor, precisamos nos voltar para os domínios da religião e para o mundo da fé. O começo da sabedoria é o temor a Deus. Primeiro devemos saber que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos continuar em outro momento essa Mishnah. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.